Fala, meus queridos, tudo certo, tudo tranquilo? Estamos de volta para mais um encontro do nosso MDC, Mapa da Consciência, aqui no meu canal no YouTube. Está completando em dezembro agora um ano. Um ano de trabalho, de muitos vídeos, de atendimento na clínica de psicanálise. A coisa em um ano eu não imaginava que ia tomar essa proporção. Então fico feliz demais por esse carinho e esse reconhecimento do meu trabalho. Antes de falar da nossa aula de hoje, quero mostrar mais uma vez, o e-book Você é Bipolar e Não Sabe, que é um livro que eu escrevi esse ano, que não fala só sobre bipolaridade, mas também sobre ansiedade, depressão e outros tipos de diagnósticos. Formas de você entender a sua vida, a sua história, falando também sobre os atendimentos que eu faço como psicanalista, as vidas que já foram transformadas com esse material, São 14 capítulos, 86 páginas, de um material completo, certo? Que você pode ter uma noção, de qualidade, com boas imagens, bem simples, para ter uma leitura que não seja tão cansativo. Então, esse material está disponível na Hotmart, à venda como e-book, de forma online, por um valor simbólico, R$14,40. Então, um valor para ter acesso a um material desse, que já ajudou muitas pessoas. Ah, Vinícius, mas eu não sou bipolar, não tem nada a ver comigo. Mas, como eu disse, não fala só sobre bipolaridade. E, às vezes, também você vai ler esse livro e vai conseguir identificar em pessoas que você convive, que você ama, um possível diagnóstico, e aí, quem sabe, você entrega esse material de presente para ela. Beleza? Então vamos para a nossa aula de hoje, um assunto bem interessante que pouquíssimas pessoas têm acesso. Nós vamos falar sobre as 3 fases do despertar da consciência que eu criei aqui, com base no estudo feito sobre os 22 arcanos do tarô. Aqui estão os 22 arcanos do tarô de Marselha. Existem alguns tipos de cartas, de tarô, mas esses são os 22 arcanos do tarô de Marselha. Aí você vai dizer assim, Vinícius, o que tem a ver carta, tarô com saúde mental? Não estou entendendo. Então, resumir de uma forma simples, vou mostrar uma foto para vocês e quem tiver curiosidade pode colocar aí no Google. Essa é uma foto do Papa João Paulo II, certo? E sobre a mesa tem alguns livros de estudo dele, e no meio destes livros está esse livro aqui, As Meditações sobre os 22 Arcanos do Tarô, certo? Eu tenho esse livro só digital, ainda não tenho ele como livro físico aqui, mas é um livro muito interessante, é um livro que abrange a simbólica, A vida é feita de símbolos. Quem consegue entender esses símbolos consegue caminhar para um propósito, uma direção espiritual. Então, as cartas aqui vão ser usadas como símbolos, certo? Existe um estudo que existe uma área da espiritualidade, da crença, que chama o hermetismo cristão, certo? Pouca gente ouviu falar disso, mas esse hermetismo cristão aborda essa simbólica com a fé em Cristo. Então, essa mistura de alquimia, filosofia, o próprio ensino da Igreja Católica. Então, é um misto de símbolos. Vinícius, eu sou ateu, eu não acredito e tal. Cara, abraça para ti a parte de ensino mesmo, como se fosse um ensino, da parte de hermética, de alquimia e de filosofia, que você vai entender tudo que eu estou falando. Beleza? Então, nós vamos falar sobre as 3 fases do despertar da consciência. Quando a gente acorda de um sono profundo, e começa uma caminhada até a consciência mesmo, a evolução pessoal, mental e espiritual. Até a gente chegar num ponto de sabedoria, entender que a busca pela verdade é uma busca eterna. Então a gente vai dividir isso em 3 fases com esse tarô, com algumas cartas do tarô. Eu tenho 3 cartas aqui, certo? Que é
a carta, vou colocar aqui para vocês próximo, a carta do louco, certo? Que é a carta 0, é a carta inicial desses arcanos que eu mostrei para vocês. A segunda carta que a gente vai trabalhar, na verdade, é a carta número 1, né? A do louco é a 0 e essa é a número 1, que é a carta do mago, certo? Que você vê essa imagem aqui, eu vou explicando aos poucos. E a terceira carta da nossa fase, né, de evolução, de consciência, vai ser o eremita, né? Vai ser o velho sábio ali, com as suas barbas e cabelos brancos, o seu cajado e a sua lanterna ali, o seu lampião, beleza? Então, a gente vai começar a falar sobre isso aqui. Quando a gente está em sono profundo, em sono de inconsciência, vamos dizer que a gente vive a vida assim, de forma inconsciente. Estamos aí, vivendo, né? Vamos lá, vamos trabalhar, vamos ganhar dinheiro, vamos viver a vida. E é isso que importa, certo? Então, nascemos, passamos ali a infância, a adolescência, até que chegamos na fase adulta e a gente percebe, né, foi criado, a maioria das pessoas, né, sabe que tem que ter um trabalho, uma renda, alguns têm que se formar, outros não, mas que a gente tem que ter ao menos uma renda para se manter, e aí começa uma busca, né, a maioria das pessoas de ganhar mais, de crescer, de adquirir, de comprar casa, comprar carro, ser um empresário, ganhar dinheiro. A maioria das pessoas no Brasil hoje nasce, né, e cresce com essa condição, com essa visão, beleza? E estamos aí, vivendo a vida, ganhando dinheiro, trabalhando, né, muitos saindo, bebendo, aí tem uma turma lá, né, sai, festa, fica com um, fica com outro, né, só quer saber de curtir, outra turma só quer saber de ganhar dinheiro, não, eu tenho que adquirir, eu tenho que comprar, não quero saber de tempo, de família, de filho, eu quero ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. E outras pessoas não estão fazendo nenhuma coisa e nem outra, estão paradas, estão sem saber o que fazer, estão perdidas, algumas doentes também, com depressão, com ansiedade, crise do pânico, que são as doenças do século e nos próximos anos aí crescem os números de pessoas com síndrome do pânico, com depressão, com ansiedade, cada vez mais. O meio que a gente vive hoje é isso. A gente pega um exemplo aqui com os meus vídeos, né? Tu vai ver um vídeo no YouTube ou no Instagram falando do Vini Júnior, da Virgínia, de fofoca, tem milhões de visualizações e conteúdos como esse e melhores até que o meu, falando sobre saúde mental, sobre consciência, sobre evolução, vão ter um mínimo de seguidores e um mínimo de visualizações. Então aí você já tem uma ideia de como está a saúde mental no nosso país. Seguimos então a primeira fase. Você está ali vivendo a vida, né? Dinheiro, festa, correndo atrás, comprando casa, carro e a vida vai indo. De repente, acontece algo na sua vida. Tudo para. Ou uma depressão, ou uma perda que você teve de alguém que você ama, ou de repente a sua vida, que tudo que você trabalhou e construiu e correu atrás, você entra em colapso e nada mais faz sentido, certo? Então, a gente entra na primeira carta, a carta número 0, não é a primeira não, carta número 0, o louco. Aí está a carta do louco, e você vê nessa carta, né, um rapaz ali com as suas sacolas ali, vamos dizer que alguma roupa, um cachorro mordendo a sua calça, rasgando a sua calça, ele com uma espécie de bengala ali para apoiar ele para ir, né, onde ele vai andando, com o seu chapéu, com a sua roupa meio de palhaço de circo, meio que artista, ele está saindo aí pelo mundo, né? Então, a gente vai para a primeira carta, que é o louco. O louco, podemos dizer que é essa fase, certo? Você entrou nessa fase de colapso, certo? Você trabalhava, estudava, corria, comprava, fazia festa, a vida lá sem saber para onde ir, o que ia fazer, e a sua vida entra em curto, em colapso. Às vezes você cai numa depressão, às vezes você está vivendo um luto, às vezes é uma separação, um desemprego, a sua vida, você acabou entrando em conflito e tudo para. Aí entramos nessa primeira carta, sempre não é a primeira carta, é a carta número 0, é o início de tudo.
a carta do louco. Esse louco não é bem louco, vamos dizer a verdade, né? Ele é o início de tudo. É quando você percebe que tem algo errado. Quando você olha para a sua vida, olha para trás e vê, cara, mas que vida é essa? Quem sou eu? O que eu estou fazendo? Né? De onde eu venho? Aonde eu quero chegar? E aí começa essa caminhada. Você percebe que tem algo errado, mas você ainda não sabe o que é, certo? E muitas pessoas que vivem isso, estão vivendo isso nesse momento, começam a achar até que são loucas. Nossa, cara, eu tô ficando louco, mas eu tenho tudo que eu sonhei, que eu queria, mas está faltando alguma coisa. As pessoas começam a viver uma espécie de loucura, certo? Que na verdade o despertar está começando aí, né? Da consciência. A sua alma tá dando uma dica, tá dando um toque para você que tem algo errado, né? Pedindo para você dar uma pausa, para você parar um pouco, fazer uma reflexão sobre tudo que está acontecendo, sobre a sua história, os seus erros, os seus acertos, e é momento de fazer uma reflexão. A pergunta que eu sempre faço quando eu atendo, né, como psicanalista, é essa, né? A pessoa chega no meu consultório para ser atendida com seus problemas, com suas questões, e no meio da consulta eu sempre faço esse questionamento. Quem é você? Me resume em uma frase. Quem é você? E 90% das pessoas não sabem o que falar. Não sabem quem elas são. Ah, Vinícius, eu sou advogado. Não é, não é isso que eu estou perguntando, né? Você está advogado, né? Você não é advogado. Quem é você? Ah, Vinícius, eu sou professor. Não, não, mas tu não entendeu aí. A pergunta não é essa. Quem é você? Quem é você hoje? Qual a sua história? Que história que você vem contando ao longo da sua vida? Qual a sua narrativa? Né? A forma que você conta a sua história. Você conta uma história de alguém que é uma vítima, né, um pobre coitado, que é um injustiçado pelos seus pais, pela família, pelo sistema, pela sua empresa, né? Isso é um tipo de narrativa. Ou você conta outra história, né, que você é uma pessoa forte, que batalha, que vem lá de baixo, que hoje é experiente, que consegue o que quer. Então, que história que você está contando, né? A gente sempre faz essa busca de você entender a sua história, quem são os seus avós, quem são seus pais, como eles se conheceram, como é cada família, qual a sua raiz, como você chegou a esse mundo, como foi o meio que você foi criado, o ambiente que você foi criado, as primeiras lembranças que você tem com 2, 3 anos de idade, alguns flashes que vêm, algumas imagens. A maioria das pessoas não faz essa reflexão hoje, né? Não conhecem a sua história, não conhece. Tu pergunta onde que você estava lá em 2002, onde que você estava como foi o seu ano em 98, em 2005. As pessoas não sabem, não sabem, olham para trás e não se conhecem, não conhecem seus medos, não conhecem seus traumas, não conhecem os seus defeitos, as suas habilidades. As pessoas não se conhecem, mas aposto com você, conhece tudo da vida de quem você segue no Instagram, né? Sabe tudo daquele influencer que ele se separou, que ele tá vivendo uma crise, sabe? As pessoas hoje com as redes sociais sabem mais da vida do outro do que delas mesmas, entendeu? As pessoas passam 3, 4, 5 horas nas redes sociais, mas não tem 30 minutos para ler um livro, para fazer uma meditação, para ouvir uma música, para fazer uma oração, independente de qual seja a sua fé. Esse é o mundo que a gente vive hoje, entendeu? Por isso que a maioria das pessoas, né, estão doentes. E aí tem que encontrar alguma fuga, algum tipo de fuga, de alívio, para aliviar um pouco essa vida horrível, sem graça, chata, que dói muitas vezes. É mais fácil encontrar uma fuga. Beber até cair, usar droga, certo? Cada semana fazer sexo com uma pessoa diferente,
comer de forma compulsiva até ficar obeso, tomar remédio da reviria sem controle nenhum para aliviar, bebe, 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 final de semana, chega domingo à noite, segunda-feira está com depressão, enche de remédio, né, de ansiolítico para aliviar essa dor. Então, a sociedade que a gente vive é essa hoje. E assim é fácil entender porque tem tanta gente doente, né? Porque as pessoas não querem parar para cuidar da sua saúde mental, para fazer um autoconhecimento, entendeu? É muito mais fácil viver a vida um dia de cada vez, curtir, beber, sair, né? E amanhã a gente vê o que vai dar. Então, a primeira carta, mais uma vez, que não é a primeira, é a carta 0, certo? É esse símbolo aqui do louco. Ele acordou, colocou as coisinhas aqui, uma muda ali com alguma roupa, pegou o cachorro dele, que é um amigo que ele tem, que está tentando puxar a roupa dele, né? De forma simbólica, esse cachorro, ao mesmo tempo que é um amigo dele, pode ser o seu velho eu, né? Tentando puxar ele de volta para aquele mundo que ele vivia. E ele saiu o mundo afora, né? Pensando que é louco. Nossa, estou ficando louco, está acontecendo algo errado comigo. Mas ele saiu o mundo afora e foi em frente. Então, talvez essa loucura não seja nada de loucura, né? Loucura é o que a maioria das pessoas vivem hoje. Uma vida inconsciente, sem propósito, sem autoconhecimento e assim podemos dizer que é uma loucura. A pessoa despertou, acordou, foi tentar entender algumas coisas, foi atrás de ajuda, começou a ler alguma coisa, fez uma terapia, já está vendo que tinha algo errado, as coisas estão começando a aparecer para ela, certo? E aí entra agora sim a primeira carta, né? A outra era 0, agora entra a primeira carta. E a primeira carta é essa aqui que eu mais gosto, que é a carta do mago, né? A carta do mago, se você ver a imagem aí, tem um rapaz com uma visão calma, tranquila, com seu chapéu, com a sua mesa ali com algumas ferramentas, algumas peças, né? E ele está tranquilo ali, olhando para o lado, entendeu? O seu chapéu, se você olhar ali em cima, ele está em forma de lemniscata, né? Que é o símbolo do infinito, né? Se você olhar bem. Então, sobre a sua cabeça está o infinito, né? Podemos dizer que a gente olhar para cima, né? Para o céu à noite, você vai ver as estrelas, vai ver a lua e vai ver que existe um infinito por trás de aquilo tudo. Então, essa carta simboliza isso, que acima da nossa cabeça existe um infinito, um mundo de possibilidades que a gente, por mais que busque, estude e conheça, nunca vai ter acesso total a isso. Ele com seu chapéu, olhando para o lado de forma calma, e sobre a mesa algumas ferramentas, algumas peças, algumas facas. Ele simboliza que ele está trabalhando, ele já está entendendo alguma coisa, ele tem um olhar calmo. Então, a carta número 1, que é a carta do mago, passamos para a segunda fase desse despertar. Saiu da fase da loucura, que acordou, agora já está na fase do mago. Você já não está tão perdido. Você lá atrás já percebeu que tinha algo errado, já começou a ir atrás, já começou a ir, né, procurar ajuda, ler alguma coisa, falar com alguém que entende sobre o assunto, e agora você já está com as peças sobre a mesa, certo? De forma simbólica. Você já está fazendo uma terapia, você já está lendo um livro de filosofia, um livro sobre saúde mental, sobre reflexão, sobre autoajuda, certo? Então você já começou a juntar as peças, né? Já está vendo que a coisa está se encaixando e que aquela loucura que você achava que tinha lá atrás, que não tinha nada de loucura, né? Era só o início do despertar e o início da sua caminhada, né, de evolução pessoal, de autoconhecimento, de espiritualidade. Você colocou tudo sobre a mesa, né? A terapia, os livros, as conversas, o ambiente que você convive, as pessoas mudaram, o ambiente mudou, você já está começando a ficar mais calmo, já entende a sua história, já se olha no espelho e sabe quem é. Então, essa carta do mago simboliza isso. Você já não é aquele louco lá, perdido, sem rumo, sem saber o que fazer, que saiu andando pelo mundo. Agora você é o mago,
você já está mais calmo, um olhar para o horizonte, tranquilo, um infinito sobre a sua cabeça, você já entende que tem algo acima de você e as peças, as ferramentas estão sobre a mesa. Agora você está no meio do caminho. Você não é mais aquela criança, vamos dizer assim, não é mais aquele louco, mas ainda não é um mestre também. Você está no meio do caminho. Então, já entendeu que como a coisa mais ou menos funciona, já apontou para um caminho, né? Você já começa a escrever a sua história, já muda a sua narrativa, né? Às vezes a história que você estava contando antes, uma história de vítima, pobre coitado, ninguém me ajuda, ninguém me quer, o mundo está contra mim. Agora você já mudou essa narrativa, né? Você já está fazendo uma terapia, já está estudando filosofia, alquimia, buscando, às vezes passou num médico, psiquiatra, viu que tinha uma coisinha ali, ajustou um remedinho, alguma coisa, ligou esses 3 pontos, esse triângulo, né? Que é a vontade, a terapia e a medicação, a parte química, alinhou esse triângulo, a coisa começou a andar, e agora você não é mais um barco à vela no meio do oceano, solto, né? Sem direção, o vento tá para lá, vai para lá, o vento vira, vai para o outro lado, você já tem um caminho, você já está com os pés no chão. Essa é a segunda carta, a carta do mago. E aí a gente passa para outra fase. Sai da carta do mago e entra para a carta de número 9, que é o ermitão, né? É o ermitão, é o eremita, é o sábio, né? O sábio, você olha aqui, você pegar o símbolo dele, né? Já é um senhor de idade mais velho, com suas barbas, né? Com a sua barba e seus cabelos brancos, né? Com o seu cajado, a sua capa ali, né? Que ele veste, seu cajado apoiando a terra que ele vai pisar e a sua lâmpada ali, né? A sua lamparina, lampião, como você, né, quer ver aí, iluminando o seu caminho, né? Esse lampião iluminando o seu caminho, o cajado tocando na terra, mostrando que ele sabe aonde vai pisar, e essa capa que o protege, né? Esse avental, se você for ver, esse manto, né? Na verdade é um manto, né? Esse manto que o protege, né? Das coisas mundanas, sua barba e seus cabelos brancos de sabedoria, e aquele olhar à frente, calmo, tranquilo. Esse aqui já não é o louco, já passou pela fase de mago, já entendeu o jogo, né? Entendeu as ferramentas, agora ele caminha de forma consciente, ele sabe onde pisa, ele sabe o que ele vê e, né, está protegido com seu manto do mundo atual, das loucuras desse mundo. Então, essa última carta esse trio que eu fiz aqui, né, do despertar da consciência, é o sábio, né? É o eremita aqui. Ele já é um senhor de idade, né? Ele já passou por essas duas fases da loucura, do começar a entender o jogo, e agora, né, ele já, com seu cajado, toca na terra, ele sabe onde vai pisar, ele sabe onde ele está, né, com a sua lâmpada que ilumina o seu caminho à frente, então ele consegue ver os perigos, as pedras, os buracos que ele pode cair também, e o seu manto que o protege do mundo em si, né? Das loucuras, dos pecados, das falhas, dos medos, dos monstros que o mundo pode apresentar para ele. Então, o sábio, vamos dizer que para essa caminhada de despertar da consciência, agora ele não está pronto, né? Tem outras cartas, como eu disse, são 22 arcanos, né? Então, a gente pode fazer essa simbólica como eu fiz agora, só com 3 cartas eu posso fazer com tantas outras, né? É uma forma simbólica de entender a coisa, que tem muitas pessoas que a gente explica e conta uma história, e muitas pessoas que a gente explica e conta uma história, mas ela, para encaixar na sua mente, tem que ter símbolos, né? Então, esses arcanos são importantíssimos para isso, né? Ajudam muitas pessoas a entender essa simbólica. Então, nessa fase de despertar da consciência, chegando na fase do sábio, do ermitão, agora você já sabe quem você é,
qual é a sua história, quais são os seus medos, as suas alegrias, os seus defeitos, as suas qualidades. Você colocou tudo sobre a mesa, né? Foi em busca de ajuda, fez uma terapia, às vezes passou no médico psiquiatra, começou a estudar, começou a querer entender o que acontece, né? Foi em busca de um propósito, entender a sua vocação, para que eu estou aqui no mundo, né? E aí você enquadra nisso, posso colocar uma dica, fácil acesso aí, você também começa a entender as 12 camadas da personalidade humana, certo? Pode colocar aí no Google para quem não conhece ainda. Você já está fazendo uma escalada, sabe? Entende a sua história, não se culpa por nada, sabe que toda a história que está sendo escrita é um aprendizado, é uma evolução e agora você tem uma direção, né? Você está calmo, está tranquilo, começa a virar base e referência para as pessoas que convivem com você, disso mesmo, de calma, de paciência, de tranquilidade. E esse mundo, esse caos que gira em torno de você, não te afeta mais, né? Você atingir um nível de consciência que o mundo à sua volta está desabando, está acabando, caindo, um caos, mas você está igual o ermitão aqui, né? O seu cajado com a sua lâmpada e seu manto, né? E sua sabedoria, tranquilo, calmo, caminhando pelo mundo, apontando a sua lanterna, a sua luz para onde você quer ir e você sabe aonde quer chegar. Então, pessoal, isso tudo que eu fiz aqui agora é uma simbólica, né? É uma maneira de explicar, tanto para quem ainda não despertou, ainda que talvez esteja vivendo um caos, né? Como foi a minha fase de despertar, certo? Eu, por muitos anos, quando eu era mais jovem, meu sonho era ter uma casa, era ter um bom carro, era ganhar bem, né? Eu vim de uma família muito humilde, muito simples, né? E o sonho dos meus pais e meu foi sempre esse, né? Ter as coisas que eu não tive quando eu era mais novo e até eles que não tiveram isso, né? Um bom carro, uma boa casa, ganhar bem, viajar, ter uma formação, né? Meus pais e a maioria dos meus familiares não tiveram alguma formação, não acabaram o ensino médio. Então eu tinha como meta isso, né? Uma boa formação, né? Que eu me formei em administração, foi a minha primeira formação, né? Uma formação, um bom emprego, aí comprar uma casa, comprar um carro, ganhar bem, viajar. E eu achava que, né, quando mais novo, lá com meus 20 anos, que isso era a vida e isso era a felicidade. Até que depois de conquistar essas coisas, né, simples, que a gente vê hoje, né, coisas bobas, coisas simples, eu vi que estava faltando algo e tinha algo errado, né? Então foi aí que aconteceu o meu despertar. Eu entrei em crise, eu tive uma forte depressão, a vida não fazia mais sentido, porque se com 20 e poucos anos eu conquistei as metas que eu tinha de uma vida, e agora? O que eu vou fazer? Para onde que eu vou? Quem sou eu? Até que aconteceu comigo esses 3 pontos que eu estou explicando agora, né? Eu, a minha mente entrou em curto, entrou em colapso, eu passei um bom tempo em depressão, alguns meses, né? E nesses meses que eu tive em depressão, eu comecei a estudar muita coisa de alquimia, de filosofia, autoconhecimento, espiritualidade, psicologia, psicanálise. Comecei a ler muito, né? Eu fiquei meses em casa, sem sair de casa, lendo, estudando, assistindo aula, para entender o que estava acontecendo comigo, né? E foi a partir daí que eu enxerguei um novo propósito, né? Que primeiro era fazer com que eu ficasse bem, né? E é uma caminhada que é impossível você fazer sozinho. Eu fui atrás de ajuda, eu passei com terapia, passei com médico, psiquiatra, né? Além da minha vontade, dos meus estudos, né? Eu tive essa ajuda, tive a ajuda de ótimos profissionais que me ajudaram também, mas e foi ali saindo de uma crise que eu quis entender o que estava acontecendo comigo, que eu encontrei o meu propósito e a minha vocação, que é hoje como psicanalista e como terapeuta, como professor, de ajudar pessoas que estão passando pelo que eu passei,
ou coisa pior que isso, né? De ser luz na vida dessas pessoas e alertar, né, com esses vídeos que eu faço aqui e dar o auxílio que eu não tive, né? Porque em alguns momentos eu tive perto de fazer algo mais grave, vamos dizer assim, e se eu tivesse visto um vídeo desse, se eu tivesse assistido ou comprado esse livro como eu escrevi agora, a minha caminhada ia ter sido muito mais rápida, eu ia economizar aí uns bons anos de ajuda e de estudo. Então, esse é como eu sempre digo, essa é a minha ideia, esse é o meu propósito com a minha página no Instagram, com a minha página aqui no YouTube, com os meus vídeos, né, com o meu primeiro livro, né, que Deus quiser tá vindo mais 2 aí logo também. Esse é meu propósito e essa é a minha vocação. Beleza, pessoal? Então, vamos encerrando aqui mais esse encontro do nosso mapa da consciência. Peço encarecidamente que você se inscreva aqui no canal, né? Curta esse vídeo, compartilhe com as pessoas que você ama, com as pessoas que você conhece e talvez alguém que esteja passando por tudo isso que eu falei e precisa de ajuda. Também na descrição da página, caso você queira fazer uma doação para esse trabalho que eu faço aqui, tem a chave Pix ali. Se você se tocar no seu coração e você quiser ajudar a página aqui, eu fico imensamente grato para que esse trabalho siga ajudando outras pessoas também. Beleza, pessoal? Encerramos por aqui hoje. É uma alegria estar com vocês e nos vemos no próximo vídeo aí, certo? Tudo de bom, um abraço. Não desista, sempre tem uma saída, né? Por mais que naquele momento você ache, cara, não tenho mais força, não consigo mais, nada faz sentido, sempre tem uma saída. Dependente da sua fé, faça uma oração, peça a Deus, ao cosmos, ao Logos Divino, a uma força. Saiba que sempre existe uma força do bem. Se você pedir de coração ajuda, se você pedir força, né, essa mão vai vir e vai te ajudar e vai te levantar. Beleza? Encerramos por aqui hoje. Foi um prazer estar com vocês e falou!